Nós vamos dar continuidade nessa noite ao estudo do livro de Atos, como nós já iniciamos na semana passada. Nós começamos a ver, em primeiro lugar, nós pudemos conhecer um pouco mais de Lucas, o autor do livro de Atos e do Evangelho segundo o seu próprio nome, Lucas. Vimos que ele era um médico e fez uma exposição coordenada após uma investigação acurada de tudo que ele pesquisou sobre a vida e obra de Jesus Cristo, e posteriormente acompanhou até os apóstolos no início da era da igreja, quando ele escreve o livro de Atos. E nós pudemos dar uma rápida pincelada a respeito do primeiro grande princípio para que a igreja cristã se mantenha viva, se mantenha de pé, se mantenha saudável. Nós pudemos ver ali que o primeiro grande alicerce da vida da igreja cristã é a pregação da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a igreja não tem vida. E a palavra de Deus, na verdade, conduz a igreja em toda a sua caminhada aqui nessa terra. Ela é a lâmpada para os pés da igreja e luz para o seu caminho. É a palavra do Senhor para a igreja do Senhor. Nessa noite eu vou fazer uma rápida recapitulação sobre esse primeiro ponto, sobre a pregação da palavra de Deus, e vamos tentar também adentrar no segundo princípio, segundo ponto, né? Que nós encontramos ainda no começo do livro de Atos. Nós vamos nos deter no capítulo 2 ainda de Atos, vamos rever esse primeiro ponto e vamos adentrar o segundo então. Então, através desses breves relatórios de Lucas, a gente pôde compreender que Lucas nos fornece informações importantes sobre o crescimento da igreja em Atos, tanto em número quanto em sua edificação e amadurecimento na fé. A gente vê isso através da exposição de Lucas, né, no livro de Atos. Por que isso é importante para nós como igreja? Simplesmente pelo fato de nós sermos igreja. Por sermos igreja do Senhor, a igreja precisa saber qual é a sua identidade. A igreja precisa saber o que ela é e como ela age, como ela se alimenta, como ela se sustenta nesse mundo, como ela caminha. E tudo isso nós podemos ver no livro de Atos. Graças à bondade de Deus, usando Lucas, ele nos relata coisas importantes. Nós temos aqui pelo menos 10 princípios no livro de Atos que nos ajudam a ver princípios que edificam a igreja, que mantêm a saúde da igreja e mantêm um crescimento saudável na vida da igreja. Vamos tentar estudar esses 10 princípios, né? Então, meus irmãos, é bom para que você conheça isso, é bom para que você tenha isso fresco e firme no seu coração, para que você nos supervisione. A igreja, em última análise, é a supervisora de si mesma. Cada membro precisa ter noção da realidade bíblica, do que a igreja precisa ser, como a igreja precisa andar, porque cada membro é importante para conhecer biblicamente como a igreja funciona, para que os membros cobrem da sua liderança uma caminhada saudável, uma caminhada segura, não sem lutas, não sem tribulações, mas uma caminhada em unidade, em paz e firme nos princípios de Deus, porque são dentro dos princípios de Deus que a igreja permanece recebendo a bênção do Senhor e vida para sempre. Não tem outro jeito. Um grupo de homens, uma liderança, ela não é suficiente para manter a igreja no trilho ou nos trilhos. Então a igreja toda, cada membro oficial de uma igreja local precisa se envolver e se manter nessa visão correta, que nós chamamos a visão bíblica, para estar auxiliando a liderança na edificação de si mesma. Precisa disso. Por isso a importância desse estudo. Creio que vai ser de grande valia. Nós podemos rever esses pontos, né? E podemos guardar em nossos corações esses pontos. Precisamos de irmãos que sejam bereanos de fato, para que nos questionem se for necessário, que nos coloquem na parede se for necessário,
que nos coloquem realmente em xeque, se for necessário, para que nós possamos continuar de uma forma saudável, como igreja do Senhor. Precisamos de todos nós, irmãos, de cada um de vocês, de cada membro, para a edificação de si mesmo. Lucas vai nos dar grandes instruções para isso, para que nós possamos fazer isso da forma correta. Uma coisa importante que nós precisamos ver aqui, o livro de Atos, ele começa falando da igreja, da primeira igreja do Senhor, que se estabeleceu aonde? Os irmãos sabem, em Jerusalém. Irmãos, Jerusalém é o lugar menos provável onde a igreja cristã poderia iniciar a sua obra, ou ser o seu berço. O que é que aconteceu em Jerusalém? Em primeiro lugar, Jerusalém era o centro do judaísmo, frontalmente contrário ao cristianismo. Os legalistas judeus permaneciam na religião do Antigo Testamento e se tornaram ferrenhos adversários dos cristãos. Os primeiros que foram adversários do cristianismo foram os judeus. E em Jerusalém era o berço do judaísmo. Podia-se dizer que a igreja do Senhor nasceu num ninho de cobra. Era ali que nasceu a igreja do Senhor, a igreja cristã. Em segundo lugar, nós vemos que o Senhor da igreja foi hostilizado, rejeitado e martirizado em Jerusalém. Em Jerusalém ele foi julgado e morto. Jesus Cristo. Nós estudamos nessa manhã. Aquele Salmo 22 é fantástico, irmãos. Salmo que fala da cruz de Cristo. Então, ali era um lugar que não tinha nada favorável, não era uma maré favorável para a igreja do Senhor Jesus nascer e se desenvolver. E mais do que isso, os discípulos foram dispersos e eles estavam escondidos, como bandidos, para poderem se reunir como igreja do Senhor. Eles estavam se escondendo, as autoridades estavam contra eles, e tudo soprava num vento contrário contra a igreja. Mas, por incrível que pareça, foi lá que Deus iniciou esse milagre que conquistou o mundo. Foi lá que Deus iniciou esse milagre. Lucas ele faz pelo menos 10 breves relatos sobre o crescimento da igreja, já falei sobre isso, com suas causas. Você vai ver que em alguns pontos a igreja cresceu em número, alguns pontos ele mostra os números, em outros pontos ele já não fala mais em números, mas ele fala em multidões. Em outros lugares ele não fala nem em números nem em multidões, mas ele diz que a palavra crescia. E nesses momentos, nesses relatórios de Lucas, fazendo essa investigação acurada, ele menciona tudo isso. E você, nos capítulos antes, nas descrições que precedem esse crescimento da igreja, nós podemos extrair realidades que hoje servem para nós. Nós queremos crescer, nós queremos amadurecer, nós queremos ter um número de membros realmente que seja expandido dia após dia. Nós desejamos isso. Então nós precisamos saber como fazer isso. Fica muito fácil a gente dizer assim: o Senhor é soberano, Deus é soberano, Ele faz tudo, mas Ele usa a igreja. Na maioria das vezes Ele usa a igreja. Ele é soberano, Ele pode fazer coisas que nós não podemos dimensionar, é verdade. Mas a maioria das vezes Ele usa o seu corpo. E Ele usa o seu corpo quando Ele está dentro dos princípios. Então isso nós queremos ver nessa noite. Então esses princípios que mostram o crescimento da igreja, essas causas que nos ajudam a termos uma visão bíblica deste crescimento e que parecem ser princípios para isso. Vamos tentar então guardar isso nas nossas mentes, nos nossos corações, para que toda a igreja esteja ciente de tudo isso, como que funciona, para que a igreja possa nos auxiliar, né, nessa edificação.
primeiro princípio, como nós já falamos na semana passada, rapidamente. Então, o primeiro princípio é a pregação da palavra de Deus. Vamos abrir mais uma vez o livro de Atos, capítulo 2, versículo 41. Vamos repetir aqui, mas vamos estabelecer um pouco mais de raízes nesse princípio, um pouco mais de profundidade nessa verdade. Vamos adentrar um pouco mais nessa realidade, esse primeiro ponto no livro de Atos. Nós vamos fazer sequencialmente, começando no livro de Atos, capítulo 2, o primeiro ponto onde mostra o crescimento da igreja. Versículo 41 do capítulo 2, diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a igreja já existia, era um número pequeno de membros, e através daquela situação primeira da vida da igreja, houve um acréscimo de convertidos naquele primeiro dia, naquele primeiro momento da igreja, de 3.000 pessoas que se converteram em uma única noite, ou em um único dia. Muito bem, como é que chegaram-se a isso? É só a gente voltar um pouquinho, e a gente pode ver, no capítulo 2 ainda, a causa foi simplesmente o sermão de Pedro. Começa no capítulo 14, no versículo 14, capítulo 2, versículo 14, e vai até o versículo 40, antes do versículo 41, que relata o crescimento da igreja em número. Então, nós não vamos ler todo o trecho, é um trecho um pouco longo, mas nós vamos extrair algumas verdades aqui. Se foi a pregação, e foi, aqui é o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, que fez com que em uma única noite, ou em um único dia, ocorressem 3.000 conversões, como que Pedro, qual foi a metodologia de Pedro? O que Pedro fez? Pedro fez uma pregação expositiva. Ele fez uma pregação expositiva. O que nós entendemos por pregação expositiva? Pregação expositiva, ela tem 3 aspectos fundamentais. Ela tem 3 partes, que sem uma delas não é pregação expositiva. A pregação de Pedro consiste no seguinte: ela começa no versículo 14, e o primeiro ponto aqui é que, após uma breve introdução, que vai aí do versículo 14 e versículo 15, versículo 14 e 15, Pedro simplesmente conta: olha, meus irmãos, ninguém está bêbado aqui. Isso é o que a promessa de Deus feita a Joel, lá no Velho Testamento. Então, rapidamente ele faz uma introdução. E o primeiro grande ponto aqui é que Pedro expõe o texto. Ele expõe o texto. Versículo 16 até o versículo 21, ele simplesmente vai discorrer sobre a profecia de Joel. Ele lê o texto. Ele expõe o texto. Primeiro ponto. Ele expõe o texto. Ele lê o texto. A profecia de Joel. Versículos 16 até o versículo 21. Não parou aí. Aí, no versículo 25 até o 28, ele expõe o Salmo 16. Mais uma vez, mais uma exposição, mais uma leitura bíblica. Ele lê e ele expõe o Salmo 16. Alguns versículos do Salmo 16, do versículo 25 ao versículo 28 do capítulo 2 de Atos, que nós não vamos ler também. E ele fecha com mais uma exposição ou leitura da palavra de Deus, que é o Salmo 110, que quando ele relata versículo 34 e 35, esses 2 últimos textos, falando das profecias de Davi a respeito do Messias. Então, o primeiro ponto, para que seja uma pregação eficiente, que gere vida na igreja, que gera salvação, que gera edificação, que gera crescimento, ler o texto. Ele expôs o texto. Ele faz essa exposição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Pedro explica o texto.
ele esmiuça o texto, ele faz uma explicação, ele tira dos textos que ele leu explicações para os ouvintes. Então, se você percebe aí, ele faz uma explicação, e mais do que isso, ele aponta tudo para Jesus Cristo. Ele usa a profecia de Joel para falar sobre o movimento do Espírito Santo naquele dia e aponta para Jesus Cristo, mostrando que os judeus haviam crucificado e crucificado e matado a Jesus, o Messias. Então ele aponta para Jesus. No versículo 16 a 21, Pedro, ele expõe o texto, ele explica, do versículo 22 a 24, versículo 22 a 24, ele faz a explicação do texto de Joel. Do versículo 29 a 33, ele faz uma explicação do segundo texto de Davi, que é o Salmo 16. E no versículo 36, ele fecha explicando de uma maneira que ele não deixa dúvidas. Veja não só a eloquência, porque Pedro não era muito eloquente, mas com palavras simples, ele fecha a explicação. No verso 36, ele faz uma conclusão ou um fechamento bastante convicto. E ele diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, estou lendo o versículo 36, tá? Toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele fecha sem deixar nenhuma dúvida. Ele fala assim: eu tenho absoluta convicção, e vocês também devem ter, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele fecha com a explicação final, com uma conclusão. Então, o segundo ponto de uma pregação eficiente para a igreja é uma explicação coerente com o texto, do texto. A explicação sem inventar moda, sem rodeio, sem viajar, sem fazer viagens interplanetárias, mas simplesmente explicar o texto. Explicar de maneira simples, objetiva, direta e conclusiva, inclusive, né? Ele conclui, ele faz uma introdução, ele faz a leitura do texto, depois ele faz a explicação e faz a sua conclusão. Em terceiro lugar, o que nós vemos que acontece? Acontece a aplicação do texto. Então, em primeiro lugar, a leitura do texto ou exposição do texto. Em segundo lugar, a explicação do texto. Ele explica o texto. Em terceiro lugar, ele aplica o texto. E você vê isso claramente do versículo 37 até o versículo 40. O que é que acontece depois da explicação do texto? O coração dos ouvintes se compunge dentro deles. E eles ficam em dúvida, eles caem numa extrema angústia no seu coração. E eles chegam a Pedro e falam assim: e agora, meus irmãos, varões e irmãos, que faremos? Pedro, então, aplica o texto e a sua explicação ao momento dos ouvintes. E ele então fala, versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele explica mais o versículo 39, e diz no versículo 40, que ainda com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que é isso? Aplicação. Ele aplica diretamente a necessidade da igreja, ou dos ouvintes, naquele momento. Então, ele lê a palavra, ele expõe a palavra. Em segundo lugar, ele explica a palavra, ele faz um detalhamento da palavra, uma explicação direta, objetiva e clara, para que os ouvintes caiam em si.
e depois ele aplica a palavra no momento onde o Espírito Santo está trabalhando, no momento ali, no coração da igreja, ou dos ouvintes, melhor, né? E aqueles ouvintes, então, são salvos, são ganhos, por intermédio do quê? Daquele movimento sobrenatural, da descida do Espírito Santo lá no lugar onde eles estavam, e começaram a falar em línguas, e aquela coisa toda, aquele movimento todo? Não foi ali que causou a conversão de 3.000 pessoas, ou de quase 3.000 pessoas. O que causou a conversão de 3.000 pessoas foi a pregação expositiva da palavra de Deus. Começa aqui. E uma igreja começa e nasce ou morre com a pregação expositiva, ou com a pregação da palavra de Deus, ou sem a pregação da palavra de Deus. Ela se mantém viva, ou ela sucumbe, se ela não tiver a exposição da palavra de Deus. Aqui o grande princípio que norteia a igreja, que faz com que ela tenha vida, faz com que haja avivamento no corpo da igreja, faz com que haja correção, disciplina, faz com que haja santificação na igreja, porque Jesus diz que a igreja é santificada pela verdade, e a sua palavra é a verdade. E Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, ele diz que a igreja do Senhor é lavada pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Então a igreja se mantém viva por causa da palavra de Deus, da sua pregação honesta, correta, precisa, sem inventar moda, sem encher linguiça, mas bastante clara, simples e objetiva. É o que mantém a vida da igreja. Em outras passagens, como eu já falei para os irmãos, ao invés de Lucas relatar o crescimento numérico da igreja, ele menciona o crescimento da palavra. Você pode anotar isso e confere em casa, em Atos capítulo 12, versículo 24, em Atos capítulo 19, versículo 20, diz que crescia a palavra de Deus. Isso porque está intimamente ligadas uma à outra. O crescimento da palavra, obviamente, é por causa do crescimento da igreja. E o crescimento da igreja se dava por causa do crescimento da palavra. Uma está intimamente ligada com a outra, né? Então a primeira conclusão que a gente tira, nós já vamos tirando algumas conclusões para já ir fechando. A primeira conclusão que nós tiramos dessa primeira parte é que a igreja cresce de forma saudável somente pela pregação da palavra de forma bíblica, cristocêntrica, expositiva, não humanista, mas confrontadora, no poder do Espírito Santo. É a única forma da igreja crescer e se manter viva. É a única forma. Então nós vemos aqui, concluindo ainda, que nós vemos aqui a importância suprema da pregação e do ensino, acima dos cuidados pastorais e do aconselhamento cristão. A igreja precisa ter noção disso. Nenhuma liderança saudável pode se esquivar do cuidado pastoral e do aconselhamento cristão. Faz parte do cuidado pastoral, sem dúvida. Mas, antes de tudo, o mais importante é a pregação e o ensino das Escrituras. Sem isso, a igreja pode ter bons conselheiros, pode ter pastores bastante amáveis e cordiais e gentis, que visitam regularmente os lares, e isso é bom, não estou dizendo que não é. Mas se tiver tudo isso, mas não tiver a pregação expositiva, a igreja morre. A igreja vai morrer. Porque o que alimenta a igreja é única e exclusivamente a palavra de Deus. O ministério da palavra de Deus é como o alimento diário para o corpo humano. Ele é fundamental. Se nós não comermos comida todo dia, se você não comer comida todo dia, você morre.
Os cuidados pastorais e o aconselhamento cristão são como os medicamentos nos casos de enfermidades. Não é todo dia que você está com doença, não é mesmo? Não é todo dia que você toma remédio. O cuidado pastoral e os aconselhamentos servem em casos urgentes de enfermidade. Fazendo uma análise, fazendo uma analogia. Mas a comida, nós precisamos ter todo dia. Todo dia. O ministério da palavra é como o combustível que faz o carro funcionar. Os cuidados pastorais e o aconselhamento são como as manutenções mecânicas nas quebras do veículo. Você tem um carro que quebra todo dia? Não tem. Você só leva no mecânico quando ele quebra. E isso é esporadicamente, não é mesmo? Agora, se você tem um carro que quebra todo dia, eu vou te dar um conselho: vende e compra outro, porque ele não está adequado para você. Ele não pode ficar quebrando todo dia. Tem alguma coisa errada, irmãos. Os carros não foram feitos para quebrar todo dia. Ele foi feito para funcionar bem, até um certo limite. Quando ele dá algum problema, você leva no mecânico. Mas abastecer o carro você faz todo dia, porque sem combustível ele não anda. Ele não serve para você. Ele não funciona. Então, o alimento, a palavra de Deus, é como o combustível que faz o carro andar. Tem que ter todo dia. E se não tiver, o carro não funciona. É assim que funciona a palavra de Deus. Simples, né, irmãos? Deu para entender? Segundo lugar, segundo princípio, nós encontramos ainda aí no capítulo 2, logo depois dessa conversão de quase 3 mil pessoas, aconteceu um outro fenômeno, ou um outro relatório que Lucas nos dá aqui, de um novo crescimento. Bem na sequência, não foi no mesmo dia, irmãos, não vamos fazer confusão. Mas no versículo 47, Lucas nos relata o seguinte: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Crescimento. Um crescimento diário, agora diferente, não é aquele mesmo crescimento onde no primeiro momento houve um acréscimo de quase 3 mil almas. Agora, dia a dia, a igreja ia crescendo. Talvez aos poucos, talvez 1 ou 2 convertidos num dia, talvez no outro dia nenhum, e lá no outro dia uns 5, eu não sei. Nós não temos relatos detalhados de Lucas sobre isso. Mas o que Lucas diz é que dia a dia o Senhor, vejam bem, é o Senhor que acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Primeiro grande ensinamento desse segundo princípio, que no segundo princípio é uma vida comunitária que expressa o Evangelho. Desculpa, irmãos, eu não falei o título, né, do segundo princípio, né? O segundo princípio aqui é uma vida comunitária que expressa o Evangelho. Então, a primeira coisa que acontecia aqui era o Senhor que ia acrescentando. O que é que isso nos instrui? O que é que isso nos informa? Informa que havia um abono de Deus. Deus abonou aquela caminhada daquela primeira igreja. Deus olhou para aquela igreja e ele acrescentava, significando que ele estava autorizando a maneira, a ética da igreja naqueles dias, aquele primeiro grupo de cristãos. O que é que nós vamos aprender então? Então, imediatamente, a conversão de quase 3 mil pessoas que se agregaram à igreja em Jerusalém. Lucas relata que a igreja crescia dia a dia, ou seja, de forma constante, com a aprovação do Senhor. No versículo 47 a gente vê isso. Qual foi a causa? A causa está, lógico, no versículo 42 até o versículo 47. Qual era a causa? Diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Diz também que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Versículo 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, de todo o povo. Então a gente extrai disso aqui algumas informações práticas para nós hoje. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo uma vida comunitária que expressava perseverança no estudo da palavra, comunhão. O que significa comunhão? Significa um andar na verdade. Irmãos, quando você estuda o primeiro capítulo da primeira carta de João, 1 João nos ensina o que é e como se faz para ter comunhão com Deus e uns com os outros. Qual é o princípio que João nos ensina? Para nós termos comunhão uns com os outros e com Deus, nós temos que andar na luz. Nós temos que ser sinceros. Nós não podemos esconder pecados. Nós temos que ter uma vida transparente. Nós não precisamos ser aquilo que nós não somos. Segundo ponto, né? Ele insiste, o Espírito Santo insiste em usar Lucas para mostrar que, em primeiro lugar, de novo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então mostra novamente a importância de continuarem baseados na palavra de Deus, né? Por quê? Porque a palavra de Deus traz unidade e paz na igreja. Você pode não concordar com as decisões da liderança, mas se essas decisões são bíblicas, você vai ser obrigado a concordar, porque é princípio de Deus e não de homem. Mesmo que você faça cara feia, mesmo que você fique enjoado, mesmo que você chore, mesmo que você diz que não aceito isso, mas você não tem base bíblica, então você vai ter que aceitar. Por quê? Porque a palavra de Deus preserva a unidade na igreja, a doutrina dos apóstolos. Queira eu ou não, queira você ou não, a palavra de Deus preserva a unidade da igreja. Se as decisões forem tomadas biblicamente. Por isso que eu disse, caso contrário, todos os membros têm direito de questionar, de confrontar e de trazer a limpo aquilo que não é bíblico, não é mesmo? Então, quando ele depois na sequência ele fala de comunhão, comunhão é uma vida de andar na luz. Depois ele diz que é uma vida de oração. Ele diz que eles partiam o pão, ou seja, eles tinham uma preocupação mútua em amor e compaixão. Eles sentiam as necessidades uns dos outros. Então eles se serviam mutuamente. Eles, na sequência, Lucas explica um pouco mais isso. Ele diz que eles partiam o pão de casa em casa, ou melhor, ele diz antes que vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Nós não precisamos fazer isso nesse presente momento. Nós não estamos lá naquela época. O que é que estava acontecendo? Os convertidos ao cristianismo. Você estuda isso no livro de Hebreus. Os primeiros convertidos, judeus que se converteram ao cristianismo, talvez muitos dessas 3.000 pessoas, e os que antes já eram convertidos, eles tiveram os seus bens confiscados. Eles foram expulsos de suas famílias. E os pais ou progenitores que tinham bens, tinham fazendas e tinham muito dinheiro, eles disseram assim para os filhos que se converteram ao cristianismo, eles disseram assim: eu não vou mais te sustentar, você não tem mais parte na minha mesa, você não vai mais comer na minha casa, eu não vou te dar mais abrigo e moradia, e você não enroupa mais, você vai sair da minha casa por aquela porta com uma mão na frente e outra atrás. Grande parte dos judeus que se converteram ao cristianismo aconteceu isso. Por isso, muitos venderam suas propriedades e tiveram que repartir.
Não é o nosso caso hoje. O nosso caso é uma assistência muito mais simples, né? Não acontece isso hoje, né? Graças a Deus. Não temos isso no presente momento, né? Mas o que tem é que existem necessidades básicas que precisam ser supridas, né? Dentro dos princípios de Deus. Então é isso que estava acontecendo. Esse partir o pão, esse cuidado mútuo. E também havia uma vida de oração. Havia uma vida de oração. Então, em primeiro lugar, perseverança no estudo da palavra de Deus, que gera unidade no corpo. Por que fala de perseverança na doutrina dos apóstolos? Porque não é fácil concordar com tudo o que é a doutrina dos apóstolos. Não é fácil concordar com tudo, todas as decisões que a liderança toma, mesmo que sejam bíblicas. Eu concordo, meus irmãos. Muitas vezes nós achamos isso não é justo. Eu não consigo ver dessa forma. Mas quando a liderança ora ao Senhor, pede graça, abre a Bíblia, busca a direção de Deus, então eu tenho que submeter a palavra de Deus. Queira ou não, eu tenho que submeter a palavra de Deus. E então eu paro de brigar por causa daquilo. Eu paro de questionar por aquilo que eu posso até achar no meu coração enganoso, no meu coração vingativo. Eu posso achar que aquilo não é justo. Mas se os meus líderes tomaram aquela decisão biblicamente, na direção do Espírito Santo, eu tenho que submeter. E por isso eu preservo a paz na igreja. Eu não vou mais questionar, não vou mais bater boca. Eu vou obedecer, vou cumprir, vou servir, vou estar disponível. Ainda que não totalmente convencido daquilo, por causa da dureza do meu coração, mas eu submeto. Eu conto até 10. Eu falo, continuo servindo aos meus irmãos. Porque é bíblico. Mais convém obedecer a Deus do que aos homens. E principalmente este homem aqui, que é maldoso, que é vingativo, que não se esquece facilmente das afrontas, que quer arrancar o couro, muitas vezes, de injustiças cometidas contra essa carne aqui. Mas a gente aprende o caminho da submissão, a gente aprende o caminho de se curvar diante de Deus, de se submeter à palavra de Deus, a gente aprende o caminho do perdão, da misericórdia, e de que eu tenho que fazer o possível para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vou me submeter aos meus líderes, né? Então é isso que estava acontecendo naqueles dias, né? Em primeiro lugar é perseverança na doutrina. Em segundo lugar é perseverança numa vida de comunhão e não de guerra interna. Perseverança, em terceiro lugar, perseverança na vida de assistência mútua e compaixão. Em quarto lugar, perseverança na vida de oração. A igreja que não exercita a oração também está fadada ao insucesso. A frieza. A igreja que não ora, não glorifica a Deus. Ela pode ser muito estudiosa da palavra, mas as duas coisas têm que andar juntas. O ministério da palavra e o ministério da oração, que eram os dois ministérios essenciais dos apóstolos, que foram transferidos ou foi herdado pelos presbíteros. Palavra e oração. Pregação, ensino e oração. Em quinto lugar, perseverança no congregar, meus irmãos, e na edificação da comunidade, como nós já falamos na vez passada. Irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, existe situação que você pode ser útil para a edificação deste rebanho aqui. Existe trabalho para todo mundo. Cabe a cada um de nós vestir a camisa. Cabe a cada um de nós dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, irmãos. Quero ajudar. O que eu posso fazer? Estou aqui, né? Existe esse serviço disponível para cada um dos membros
do corpo de Cristo. Existe. Em último lugar, e sexto ponto, essa vida comunitária, então, ela também perseverava numa vida de gratidão e não de murmuração. É o versículo 47, no comecinho. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, uma igreja que vive dessa forma, ela contagia a sociedade. Ela influencia a sociedade. Ela é um canal e uma ferramenta de Deus para conquistar outros eleitos na sociedade onde ela está inserida. Uma igreja que tem esta ética aqui, é impossível que ela não cresça. Nem que não seja dia a dia. Aqui era um caso especial. Segundo as palavras de Lucas, era dia a dia. Mas vai haver um crescimento. Haverá um crescimento. Porque são pontos fundamentais que fizeram com que a igreja primitiva crescesse. E nós também cresceremos se nós mantivermos essa mesma ética. Se nós mantivermos essa mesma ética. Esses 6 pontos aqui que nós encontramos, então, do versículo 42 até o versículo 47. Deus, o que acontece aqui, então? A segunda conclusão, nesse segundo ponto, nós concluímos que, sem uma vida comunitária interessada em Deus, na sua palavra, sem uma vida comunitária interessada nos irmãos, ou na mutualidade, e sem murmuração, porque uma igreja que não sabe agradecer e louvar, não cai na graça do povo, não cai na simpatia da sociedade, não contagia. Uma igreja que não sabe agradecer, o que é que vai oferecer para os outros? Uma igreja que não sabe louvar, que não é grata a Deus, independente da hora que está passando, das circunstâncias que está passando, que sabe olhar para o alto e dizer, o Senhor reina, e nós cremos que o Senhor vai botar ordem em toda essa desordem. Então eu te louvo, Senhor, eu te louvo, independente da hora que nós estamos passando. Então uma igreja que faz isso, ela contagia, ela influencia, ela cai na simpatia do povo, ela conta com a simpatia do povo ao seu redor. Fatalmente, ela vai conquistar novas vidas. Você quer ganhar vida? É desse jeito. Uma ética conveniente com a vida da igreja. É uma época que convém para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? A gente vê claramente, eu quero encerrar, com as palavras de Davi, no Salmo 133. Esse Salmo 133, ele fala claramente das bênçãos do Senhor sobre o seu povo, quando ele se mantém em união. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Vejam o resultado. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, isso é uma promessa de Deus. Ali o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Ali há crescimento. É isso que acontecia com aquela igreja. Uma igreja que vivia dentro dos princípios cristãos, da orientação de Deus. Como igreja nós precisamos aprender isso, meus amados. Como igreja nós precisamos aprender isso. Se há alguma falha, rogo aos irmãos, mais uma vez, nos questione, nos oriente. Em última análise, volto a dizer, o grande supervisor da igreja não são os presbíteros, eles são obrigados a supervisionar a igreja, é verdade, é uma função dos presbíteros. Mas quem supervisiona os presbíteros e ela mesma é a própria igreja. E se não fosse a supervisão da igreja, nós não estaríamos aqui agora.
buscando saúde e experimentando saúde. Já estamos experimentando alguma saúde espiritual. Já estamos provando essa realidade. Isso é muita graça, é muita bondade de Deus. Amém. Então aqui ficam os princípios. Semana que vem, se Deus permitir, vamos dar continuidade a novos princípios e você vai guardando, vai anotando no teu caderno, faz aí uma listinha e depois você confere tudo isso. Vê se nós estamos caminhando no trilho, né? Vamos fazer uma oração.